Ok? Olá, boa noite a todos. Sou Luciana Consentino, professora do município de São Bernardo do Campo, aqui no Grande ABC, em São Paulo. Atualmente, sou orientadora do polo da Univesp, né? A Universidade Virtual de São Paulo. É um grande prazer estar aqui hoje na sala apresentando essa querida, nossa parceira, colega de mestrado, a Solange Corrégio, que também é professora, só que no município de São Paulo, tem uma atuação bem interessante na formação de professores, tanto é que hoje atua como coordenadora, e com as tecnologias, o uso das tecnologias em sala de aula. E faço até um convite a vocês, para vocês conhecerem o canal Ousadamente, que ela tem no YouTube, com dicas super interessantes dessas ferramentas que podem enriquecer, né, tanto o planejamento do professor como a rotina de sala de aula. E eu quero até destacar aqui uma frase de Paulo Freire, lá em 96, no encontro com Papert, 96, 97, desculpa, eu não me recordo bem o ano, que ele colocava que a escola precisava estar à altura do seu tempo, corresponder à verdade tecnológica da fase em que vive. E como professores, a gente tem essa responsabilidade, né, de conhecer essas ferramentas, até mesmo para fazer a opção do que é mais interessante para a minha aula, e para a matéria, para a disciplina que eu quero abordar, para o assunto que eu quero trabalhar com os alunos. E a gente viveu um momento tão atípico, né, que foi muito complicado e as tecnologias vieram aí para dar um suporte. Não conseguimos vencer todas as barreiras, mas elas sim deram um suporte primordial. Eu vou colocar sim o link no chat do canal da Solange, vou passar a palavra a ela, e vou ficar aqui na retaguarda cuidando do chat, então se vocês precisarem fazer alguma pergunta, já pode colocar e eu vou anotando, tá bom? Fica à vontade, Solange. Obrigada, Lu. A gente se conheceu esse ano, Lu, né? Quer dizer, finzinho de 2020, né? Que foi quando a gente começou o mestrado. E a gente já descobriu que tem muita coisa em comum e acho que foi por isso que colocaram você aqui junto comigo, eu acho. Né? Nem coloquei, também sou professora de informática e robótica, Sim. né? Então, A gente tem umas afinidades aí. Obrigada, Lu. Né? Hoje, então, nosso tema é Google Sala de Aula. É uma ferramenta que a gente teve que se apropriar, né? Porque foi um instrumento muito usado, né? Agora nesse período remoto. Coincidentemente, eu comecei a usar Google Sala de Aula um pouquinho antes da pandemia, mas foi assim, questão de meses antes. Então, quando chegou a pandemia, né, o distanciamento, o ensino remoto, eu já conhecia um pouquinho dele. Mas ele é uma ferramenta, assim, relativamente simples, né? Ele é um AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, né? O Google Sala de Aula. Então, nós temos vários AVAs, né, gente? A gente tem o Teams, é um AVA também, né? Tem o Edmodo, tem os AVAs das próprias universidades, né? Que eles criam ambientes que você usa para fazer aulas EAD, né? À distância. Então, assim, hoje. Ai, obrigada, Maura. Obrigada. Mas, assim, hoje a ideia é passar um pouquinho por todas as partes do Google Sala de Aula para mostrar Skype, né? O Skype, ele também, na verdade, o Skype ele é mais uma ferramenta de comunicação, né? Mas eu gosto muito do Teams também. O Teams também eu acho uma ferramenta. É que eles são
bem diferentes, né? O Google Sala de Aula e o Teams, e o Edmodo também. Acho que cada ferramenta acaba tendo aí uma funcionalidade um pouco... Eu tenho usado bastante agora o Discord, não sei se vocês conhecem o Discord. O Discord, ele na verdade, ele não é um AVA, ele é um ambiente de compartilhamento voltado para games. E eu achei a ferramenta muito interessante para, inclusive, a questão de troca com o estudante, né? Então, assim, há muito... Eu sempre falo isso. A gente está conversando de uma ferramenta, enquanto a gente está conversando aqui, está criando mais 1000 ferramentas que fazem a mesma coisa que a gente fala aqui. Então, na verdade, a gente acaba tendo que fazer algumas opções dependendo do objetivo que a gente quer, né? SIGA nas normalmente, né? AVAs assim mais internos, né? Que não são tão abertos como esses que eu falei, eles têm às vezes uma capacidade um pouquinho mais limitada, né? Mas também é uma opção, né? Eu acho que é uma opção. São formas diferentes de apresentar o conteúdo. Então, assim, como eu falei, hoje a gente vai fazer um tour. Antes da gente entrar na parte técnica, né? Que aí a gente vai ver as telinhas do Google Sala de Aula, eu queria perguntar para vocês, assim, quando vocês tiveram contato com o Google Sala de Aula a primeira vez, qual foi a impressão de vocês? É uma ferramenta que vocês gostam, não gostam, tem dificuldade? Para aí, conforme eu for apresentando, né, a gente vai trazendo aí alguns aspectos do que vocês vão trazer aqui para mim agora. Se vocês quiserem levantar a mão, né, aí a gente vai organizando, ou abrir o microfone, né? Só tomar cuidado para não abrir um em cima do outro, e aí a gente vai vendo aí essas possibilidades. Agora é a hora de não deixar a formadora no cri-cri. É para falar. Não faça isso comigo. Nem que seja no chat, fala. Achei confusa e acredito que para o acesso é preciso a gente conhecer mesmo. Ok, Isabel. Ó, Isabel já quebrou aí o gelo, agora vem os próximos. Foi tentativa-erro. E o mais fácil é o mais fácil e o mais acessível, o José acha. Simples, lembrei do Moodle. O Moodle era bem usado, né? Agora deu uma... né? Outras ferramentas chegaram, mas o Moodle por muito tempo foi a ferramenta, né, maior aí. Gostei muito, pois achei simples para postagem e organização dos materiais, Ana Deusa. Alessandra, eu tentei utilizar uma vez só, ainda no presencial. Os estudantes tiveram algumas dificuldades para utilizar, acabei desistindo. Entendi. Então, foi mais por conta do acesso dos estudantes. A gente não vai falar da visão do estudante, mas a gente pode, no finzinho, dar para a gente conversar um pouquinho sobre isso, se sobrar tempo. Boa noite, Nara. É necessário saber operar essa ferramenta. Acho que vamos continuar usando mesmo após a pandemia. Na verdade, é importante usar, né, gente? É uma ferramenta que tem muito potencial para aprendizagem, né? Acho que tem que ser usada mesmo. A gente estava conversando, inclusive, essa semana lá na escola, de pensar a ferramenta, né? Porque estão aqui em São Paulo, eles já estão querendo voltar 100%, né? A partir do dia 25, já sem distanciamento. Então, assim, os tablets que os alunos receberam não vão para a escola, porque é para uso deles em casa. Então, assim, a gente pensou, qual que é o uso dessa ferramenta agora? A gente pensou em coisas para recuperação, ou atividades extras, né? Coisas que vão potencializar a sala de aula já, entendeu? Mas ainda a gente, né, tem que pensar como que vai ser esse uso. A Ângela disse que utiliza no projeto Residência Pedagógica, com o tempo se descobre e é bem tranquilo. Eu já usei com estudante também, preciso aprender. O Paulo, sobre o uso do Google Classroom,
Acredito que vai depender muito do estímulo, formação do professor e seu público-alvo. E formato híbrido, né, Felipe? Eu acho que a ideia é essa mesmo. Inclusive, esse é o tema do nosso congresso, né? Porque agora o que a gente tem que pensar, como misturar o presencial com tudo isso que foi oferecido por estudante nesse tempo, né? Mais alguém? O Edmar diz que utiliza também o Google Classroom. É muito bom se renovar através dessas formações. Confesso que tem algumas dificuldades. Ok, eu vou ajudar. Assim, acho que nas dificuldades a gente vai conseguir passar por bastante coisa. Vocês vão perceber, né? Eu tirei o print das telinhas, então a gente vai ver onde é cada coisa, né? Eu acho que isso. Eu trabalhava na formação de tecnologia e os professores brigavam bastante, tipo, tem que mostrar, não adianta só falar, tem que mostrar. Então a gente vai mostrar aqui, a gente vai mostrar, né? E acho que então já deu para ter uma noção aí. Parece que a maioria, assim, já está inteirado da ferramenta, talvez uma coisinha ou outra que facilite aí a vida de vocês, né? Então, assim, eu vou apresentar, então agora a gente vai para a parte técnica mesmo. Aí eu falo das partes. Os slides estão um pouquinho longos, porque eu passei por todo o Google Sala de Aula. Então, assim, gente, desculpa, vocês chamam Google Classroom, mas para mim é Google Sala de Aula, eu não consigo chamar de Classroom. Inclusive, eu gosto da sigla GSA, porque GC, para mim, então, para mim é Google Sala de Aula, tá? Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, assim, eu vou passar por todas as partes, então está um pouquinho longo, mas aí a gente vai explorar todos os links que vocês têm de acesso para entrar no Google Sala de Aula e o que cada um desses faz. Mas aí, no final, né, a gente abre para vocês tirarem dúvida, perguntarem. Então, vai fazendo as anotaçõezinhas aí, vai colocando no chat que a Lu vai me ajudar aqui, né? Aí, depois, no fim, a gente dá... Se vocês também... Porque vai ser bastante... No meio, a gente pode dar uma pausa, conversar um pouquinho, aí depois a gente continua, porque vai ser bastante informação. Mas eu prometo que depois eu passo material para vocês, tá? Inclusive, eu posso até colocar já depois o link da apresentação para vocês. Então, assim, a Lucy falou, desde março que utilizo no projeto de residência e agora estou utilizando o estágio em forma híbrida. Então, já está tranquilo. Eu falo que tecnologia, gente, é muito de usar. Usar. Quanto mais você usa, mais você se apropria da ferramenta. É que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de facilidade e algumas pessoas que têm mais dificuldade. Então, aí o que diferencia é que o tempo de aprendizagem é diferente, às vezes, de uma pessoa e de outra. Mas quanto mais você usar, mais você vai se apropriar da ferramenta. E as formações também ajudam, né, gente? Porque quando você tem uma formação como essa, muitas coisas abrem, você fala, puxa, olha, era tão simples fazer aquilo, tal. Então, assim, essa live vai ficar gravada e vai para o YouTube, sim, Nara, tá? A gente está gravando justamente para vocês terem acesso depois lá no canal Movimentos Docentes. Depois eles vão disponibilizar todos os mini cursos que estão sendo gravados, tá? De nada. Então, vamos lá. A parte... Oi. Antes de você iniciar, só atendendo um pedido, me pediram um link do canal, do seu canal. Eu vou colocar aqui, tá bom? Tá bom. Então, agora, ontem eu recebi que a gente agora tem um link personalizado. Então, a gente conseguiu atingir, a gente está com quase 200, né, seguidores, que é pouco para o YouTube, mas é bastante pessoas, né? Porque eu falo, que nem uma formação com 200 pessoas é uma formação grande, né? Então, assim, a gente aos pouquinhos está conseguindo atingir, e o objetivo do canal é justamente esse, gente, é trazer discussões sobre educação e ferramentas tecnológicas. Inclusive, tem lá 2 vídeos do Google Sala de Aula, que depois, se vocês quiserem, vocês podem acessar, né? Eu vou pôr o site aqui, porque
o site ele tem todas as redes sociais, inclusive o Discord, porque recentemente a gente abriu o Discord, né? Então, o site lá você consegue acessar o YouTube, consegue acessar o Instagram nosso, o Discord, tem todos lá os conteúdos. Ele é um bom espaço para vocês interagirem com o canal, né? E aí sigam lá, porque assim, depois que eu entrei no mestrado, diminuiu um pouco, né, as postagens. Eu fiquei mais no Instagram, né? Mas, assim, sempre que dá, a gente faz algum vídeo, né? Recentemente, a gente fez uma live de RPG e educação, né? Então, a gente fez junto com um grupo eles são um grupo do Discord, que eles chamam Nuckterp, e eles trabalham com RPG. Então, a gente fez uma discussão do que RPG tem a ver com educação, e tem várias outras temáticas lá, tudo voltada para essas coisas de metodologias ativas, né? Formas diferenciadas de você dar aula, metodologias, né? E também o uso da tecnologia. Tem bastante tutorial de bastante ferramenta, né? Fazer o merchan aqui, ó, vou fazer o merchan. Mas, assim, eu faço os vídeos sozinha, dá um trabalhão. Então, a intenção mesmo é que, né, a gente não ganha nada mais do que a gente já... Mas é que quando a gente é professora, a gente gosta de espalhar o conhecimento, né? Não sei por quê. É uma coisa que nos satisfaz, né? Então, tá lá à disposição para vocês, tá? Então, agora vamos para o Google Sala de Aula, que é o assunto de hoje. Então, eu comecei... Né? Eu sempre gosto de iniciar as formações com uma reflexão. E aí Então, eu trouxe uma reflexão aqui do Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: convicção absoluta é loucura plena. Quem não tem dúvida faz sempre do mesmo modo. Quem tem dúvida se inova, se reinventa. Então, acho que tem muito a ver com o momento que a gente está passando, né? Então, assim, ter dúvida não é um problema, muito pelo contrário. É a dúvida que vai levar a gente a outros caminhos. Porque se a gente não duvida de nada, tá tudo bem, tá tudo certo e não precisa fazer mais nada em relação a isso, né? Então, eu acho que é importante a gente se questionar sempre, não achar que a gente vai dar conta de tudo, porque a gente não vai. E aí entra um fator muito importante, gente, que é o fator de pedir ajuda, né? Às vezes a gente, como ser humano, a gente tem dificuldade de pedir ajuda, mas é na troca com as pessoas, é no ouvir o outro que muitas vezes a gente resolve nossas dúvidas, nossas questões, né? Então, hoje a gente vai fazer isso, né? Trocar aqui. Eu vou falar um pouquinho, mas eu quero também que vocês participem. Eu não estou vendo o chat, tá, Lu? Então, se tiver alguma coisa, você me chama atenção aqui, que eu estou olhando a apresentação, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a entrada no Google Sala de Aula. Então, o endereço do Classroom, né, é classroom.google.com. As ferramentas do Google, elas sempre têm esse formato. Vem o nome da ferramenta primeiro, depois .google.com, né? E aí, quando você entra, você já entra nessa telinha aí, que é a telinha de turmas, né? Você já consegue... Gente, esse Google tem muito... Hoje eu tenho 1000 salas, né? Foi bem no comecinho esse print aí dessa tela. Eu já tenho 1000 salas lá no Google Sala de Aula. Então, assim... Aí você tem acesso a todas as suas turmas, seja como professor, seja como estudante, né? Então, a primeira coisa é visualizar isso aí, né? Que essa é a primeira tela. Aí, quando você entra nessa tela, você pode criar ou participar de uma turma. Onde que você vai ver isso? É nesse maisinho aqui, ó, que fica aqui, ó, do lado. Sempre no Google Sala de Aula, no cantinho aqui fica a foto, né, que é o seu login. Depois tem esses 9 pontinhos,
Esses 9 pontinhos, ele se chama G Suite. O G Suite, ele te dá acesso a todas as ferramentas do Google. Então, o Drive, né? Então, sempre que você vê esses 9 pontinhos, é essa ferramenta que chama G Suite, né? E aí tem do lado o maisinho, que aí você clicando no maisinho, ele te dá 2 opções: ou participar de uma turma ou criar uma turma, tá? Aí, criar uma turma. Você vai clicar lá, né? Criar uma turma, aí vai aparecer o seguinte. Se eu estiver indo rápido demais, vocês dão um toque aí. Vai aparecer essa janelinha aí, que aí vem o nome da turma, a sessão, o assunto, sala. A única coisa que é obrigatória é o nome da turma, tá? O restante você coloca, né, para uma organização pessoal, e você vai clicar em criar. Aí você criou já a primeira sala no Google Sala de Aula. Aí criou a sala, vamos entrar nela. Essa tela, então, que a gente está, é a tela quando você entra numa sala. Então, essa sala aí se chama teste, né? Então, a primeira coisa que aparece para você quando você entra na sala do Google Sala de Aula é o mural. O mural é o lugar que as pessoas se comunicam no Google Sala de Aula. E tudo que você posta, tudo, ele aparece nesse mural. Então, se você põe atividade, se você põe comentário, se você põe um recado no mural, tudo fica aí nessa parte que se chama mural, né? Aí, nesse mural também, tem uma telinha que chama Próximas Atividades, né? Isso serve para você acompanhar o que está pendente. Então, tudo que aparecer ali são coisas que estão pendentes. Você pode visualizar. Quando tem coisas recentes, aparece aí. Ou você clica em visualizar tudo, ele vai abrir e você vai ter acesso a todas as coisas que estão pendentes lá no seu Google Sala de Aula, né? Isso como professor, tá? O estudante também tem isso, tá, gente? Só que é um pouquinho diferente. Mas eles também podem ver o que eles entregaram, o que eles não entregaram, tá? Aí, ok, eu criei a turma, mas e se eu quero participar da turma? Toda turma tem um código, tá vendo? Então, tá aí a setinha, ó, código da turma. Então, tem esse código aqui. Então, esse código é o que permite, por exemplo, você quer convidar alguém para entrar na sua sala, você manda esse código. Só tem uma questão. Esse código, a pessoa sempre vai entrar como estudante, tá? Como professor, você não consegue convidar uma pessoa com um código. Com um código só estudante, tá? Então, você pega o código, enfia o código para ela, aí o que ela vai fazer? Ela vai lá naquele comecinho, de novo, naquela tela inicial, ele vai clicar no maisinho e vai clicar no participar turma. E aí, vai pedir para entrar com aquele código. Ele pôs o código, pronto, ele entrou já como estudante na sala, tá? Na sua sala que você deu o código. Então, só dê um código se você quiser que a pessoa entre como estudante, tá bom? Aí criaram uma videoconferência no Meet. O Meet, eu não sei se vocês sabem, né? Ele também é uma ferramenta do Google e ele está vinculado ao Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula, quando você cria esse link dentro do Google Sala de Aula, esse link ele é exclusivo da sala. Por quê? Porque tem uma questão de segurança, né? Como a gente lida com adolescentes, né? Não é 100%, mas o Google Sala de Aula é feito para estudantes, e estudantes vão desde crianças a adultos, ele tem uma segurança mais, assim, é uma coisa mais cuidadosa, né? Então, quando você cria o link pelo Meet, pelo Google Sala de Aula, o link do Meet, ele tem só os estudantes têm acesso. Qualquer outra pessoa que tenta entrar, ele vai precisar de uma autorização. Ele não consegue entrar sem isso, tá? E aí,
você vai na tela Turmas, tem lá, gerar o link do Meet, ó, tá escrito aqui, ó. Quando você gera esse link, ele fica disponível para os estudantes. Então, é só, sempre que eles clicarem ali, eles vão para o Meet da sala de aula da sua sala de aula, né? Esse link, ele fica mudando, tá? Ele não é um link fixo o tempo todo. Ele fica mudando. Então, é justamente por causa dessa questão de segurança, tá bom? Aí, ok, criou a sala, já participou de uma turma, agora vamos administrar uma turma. Então, agora você já tem sua turma lá, você está todo feliz que você conseguiu uma turma no Google Sala de Aula, que não, né? Mas aí agora nós temos que administrar. O que eu tenho que fazer no Google Sala de Aula? Então, a primeira coisa que a gente faz quando entra no Google é criar uma mensagem de boas-vindas, né? É legal você explicar como que vai ser o curso, né? O que os estudantes podem esperar dessa aula, né? Você também pode programar mensagens, isso é uma coisa bem legal, porque assim, o que acontece? O Google Sala de Aula ele tem essa questão do agendamento. Isso de um planejamento é possível como você tudo que você postar, né, no visto tudo. Você escolhe então programar o que eu vou uma mensagem, eu vou, né? Então eu clico, ó, vou voltar aqui para vocês verem, ó. Compartilhar algo, eu vou clicar. Aí ele vai em essa telinha, põe a mensagem. Sol. Oi. Tá picotando muito o vídeo. Não sei se só para mim, mas alguns colocaram também no chat. Fecha um pouquinho só o vídeo, só para a gente ver se melhora. Pronto, fechei. Acho que melhora assim. Obrigada. Tá, vou voltar lá, qualquer coisa vocês me falam. Melhorou? Ok. A imagem, ela às vezes pesa um pouquinho, né? Então, assim, perder alguma coisa? Querem que eu volte em alguma coisa? Volta só nessa tela. Tá. Que foi onde travou para mim. Tá. Então, ó, voltando aqui. Criar mensagem. Então, você vai, clica aqui, ó, compartilhe algo com a sua turma. Você vai clicar, ele vai abrir essa janelinha aí, ó. Para teste todos os alunos. Então, aqui, ó, se eu quiser para alguns alunos apenas, eu vou escolher os alunos. Aí, eu vou escrever a mensagem, né? E eu também consigo colocar anexos, links, várias coisas na mensagem, tá? Ela não é uma atividade, mas você pode pôr algumas informações extras aí, né? E aí eu vou clicar aqui em postar, né? Se eu quiser programar, tem aqui, ó, essa setinha. Essa setinha, se eu clicar nela, ela vai entrar uma possibilidade de programação. E aí você vai escolher o dia e a hora e programar essa mensagem. Então, eu posso programar essa mensagem, por exemplo, vai começar o bimestre. Eu já ponho lá a mensagem do bimestre no primeiro dia do bimestre. Estamos iniciando o quarto bimestre de 2021. É importante você revisitar suas atividades para terminar o ano bem, sei lá, né? Então, aí você já pode
programar tudo isso já no Google Sala de Aula, tá? Aí, anexe, né, um documento, se for o caso. E aí nós temos vários tipos de anexos. Você pode pegar coisas do Google Drive, você pode pôr um link, você pode pôr um arquivo, ou você pode pôr um vídeo no YouTube, né? Então, isso é um padrão do Google Sala de Aula, e isso vai aparecer também nas atividades, né? E aí, ok, o mural, estamos lá, já programamos o ano inteiro de mensagens, agora a gente vai para as atividades, né? Então, apresentando a aba atividades. Na aba atividades, você também consegue gerar o link, tá? Tem lá naquela aba do mural e também tem na aba atividades. Gerar link, gente, é apenas uma vez que você faz isso. A partir do momento que você gerou o link, o que acontece? Esse link, ele vai ficar lá disponível para o estudante. O dia que tem aula síncrona, é só ele clicar lá e ele vai entrar no link do Google Sala de Aula, tá? Então, gerar... Oi? Só aproveitando que você falou do link, tem uma pergunta do José Carlos. A questão do código também segue a mesma lógica? Se cria uma vez, é só aquele, ou você pode criar outros códigos? Você tem como mudar o código, mas isso aí só nas configurações, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho de configuração, aí a gente mostra um pouquinho, mas o código normalmente quando cria é aquele. A não ser que você ache, né, que tem uma necessidade de mudar, por exemplo, você mudou a turma, é outra turma, você não quer que os outros tenham código, aí você muda. Mas, assim, tem essa possibilidade, sim. Eu só não sei se eu coloquei nesse slide, mas a gente vê. Qualquer coisa, a gente abre o Google Sala de Aula aqui e explora, tá? Aí, atividades. Outra coisa que tem na aba atividades é o Google Agenda. O Google Agenda, tudo que você posta no Google Sala de Aula, e todas as suas salas que você participa, ele cria lembretes na sua agenda de atividades, as atividades que têm data de entrega. Fica lá no dia da entrega para você saber que tem. Então, por exemplo, essa sala do Google Sala de Aula, ela é meio marronzinha, né? Um ocre aí. Então, lá no Google Agenda, sempre que aparecer atividades dessa sala teste, vai estar nessa cor, ocre. Então, a cor que você criou, o Google Sala de Aula, vai criar entradas no Google Agenda. Então, é uma boa ferramenta, principalmente para o estudante, mas para o professor também, para você saber se está vindo alguma coisa, né? Além daquelas pendências que a gente mostrou lá no começo, o Google Agenda está linkado com o Google Sala de Aula. Então, fica lá todas as atividades que você tem que fazer, tá? E aí, né, a carinha, eu entrei no Google Agenda, então, ó, já apareceu aqui, né, os feriados, e se tiver atividades, vai aparecer aí nos dias, né? Então, dependendo da data de entrega, ele vai aparecer aí, né, que aqui está numa configuração por mês, mas você consegue ver o Google Agenda por semana, aí depende do seu gosto. Eu gosto de ver mensalmente, porque aí aparece, tá vendo? Do jeito que tá aqui o verdinho, vai aparecer uma tarja igualzinha, só que da cor da sala que você criou, tá? E o estudante também visualiza esse mesmo calendário, tá, gente? E outra coisa que tem na aba atividades é a pasta do Google Drive. Você já consegue linkar direto com a pasta do Google Drive da sua turma. Então, tudo que é salvo dentro da sua turma, ele cria, o Drive ele cria uma pastinha e fica tudo salvo lá. Tudo que eles anexam, tudo que você coloca de atividade, vai ficando tudo nessa pastinha. Então,
para momentos de avaliação, que você tem que retomar as coisas, é um bom lugar de você ir buscar as informações, porque fica tudo armazenado no Google Drive da sua turma, tá? Que está ligado ao seu e-mail, né? É o e-mail que você acessa ao Google Drive, tá? Então, clicando na aba atividade, você já vai direto para a pasta do Google Drive. Aí vamos falar de tópicos, né? A gente está criando a aba atividades, então é nessa aba que você cria atividades. Então, esse maisinho criar, você clica nele, aparece todas essas opções aí que a gente vai passar uma por uma, né? Então, assim, tem atividade com teste, pergunta, material. Eu acho que está até um pouquinho diferente. Reutilizar postagem e tópico, né? Tópico, por que eu comecei com tópico? Porque o tópico, ele é uma ótima ferramenta de organização. Então, antes de você criar qualquer atividade, pense no tópico da sua sala. Esses tópicos, eles vão organizar a sala. Então, por exemplo, o que pode ser tópico? Pode ser atividades do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto. E aí, você vai separar. Pode ser por temáticas. Por exemplo, a minha formação inicial é de professora de língua portuguesa. Então, eu posso pôr atividades de redação, atividades de ortografia, atividades de gramática, atividades de interpretação de texto. Então, assim, eu crio esses tópicos e aí, toda vez que eu crio uma atividade, eu posso incluir nesses tópicos, o estudante, quando entra na aba atividade, ele já vê tudo organizado por temas. Então, é uma ótima ferramenta a criação de tópicos, isso organiza muito a sala e ajuda as pessoas a encontrar as informações. Então, os tópicos, quando você cria tópicos, eles ficam aqui do ladinho, ó. Eu criei teste 1, teste 2, teste 3. Então, eles ficam aqui do lado. Se eu clicar nele, eu vou entrando, né? É que aqui, se tem um número muito grande de atividades, às vezes fica difícil, você não precisa ficar rolando. Você clica que ele já te leva para o tópico, tá? Aí, criando atividades. Então, a primeira coisa, atividades. O que é uma atividade? É uma lição, uma leitura, um vídeo, qualquer coisa que você queira que o estudante ele faça. Então, aí, para criar uma atividade, eu venho aqui no botãozinho mais criar, clico em atividade, ele vai... Espera que eu voltei. Ele vai abrir, né, essa janelinha, que essa tem bastante informações, né? E aí eu faço um passo a passo. Então, aí, ó, coloque um título. Isso é obrigatório. Sem isso, você não cria atividade, tá? 2, indique as instruções. Isso não é obrigatório, mas eu acho que é muito importante você dizer para o estudante o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, por que ele tem que fazer. Às vezes dá um trabalho fazer isso, mas é importante deixar o máximo de informação possível, né? Aí 3, anexe documentos, que é igual a que a gente viu lá de mensagens. 4, indique as salas. Você consegue criar atividades para todas as suas salas ao mesmo tempo. Você vai lá clicando, né? Ou para todos os alunos, ou para só alguns alunos. Por exemplo, se for uma atividade de recuperação, que você quer só que alguns alunos que tiveram nota baixa façam, você cria uma atividade só para aqueles estudantes. É aqui, ó, indique os estudantes no número 5. Atribua nota. Então, se vai ter nota, já põe lá qual é a nota. Agende a entrega, né? Coloque data de entrega, ou não, pode ficar sem data. Indique um tópico. Então, é aqui que você vai colocar o tópico, gente, porque o pessoal às vezes fica confuso com o tópico, porque o tópico não é na parte de atividade, é quando você cria atividade. Então, aqui, ó, você vai escolher o tópico lá que você colocou. Onde você quer que essa atividade fique? Você já indica o tópico aqui. Indique as rubricas. Rubricas, elas são alguns critérios de avaliação, né? Não sei,
Vocês sabem o que é rubricas? Vocês já ouviram falar sobre isso? Ninguém falou nada, acho legal. Então eu vou entender que todo mundo sabe. Não, é porque rubricas é uma forma de avaliação, né, gente? Que você cria níveis em forma de critérios que o estudante tem que atingir para ele saber o que ele precisa naquela atividade, tá? Então, o Google Sala de Aula, eu gosto bastante dessa função. Ele deixa você criar essas rubricas para o estudante já tipo, ele vai fazer a atividade, ele já sabe o que esperar daquela atividade. Então, se ele, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo bem rápido só para vocês entenderem. É uma redação. Então, o aluno, para mim, que é nota 10, é o aluno que ele não tem erro de ortografia, que ele tem coerência, que ele tem coesão. Aí, o meu aluno, que eu acho que é intermediário, ele comete alguns erros de ortografia, mas ele consegue passar a mensagem do texto. Um aluno que não vai atingir o objetivo é um estudante que eu vou ler o texto e não vou entender nada. Então, você cria níveis de critérios, e aí o estudante, quando ele for escrever lá a redação, ele já sabe, puxa, se eu cometer muitos erros, eu estou aqui no intermediário para ruim, entendeu? Então, eu acho interessante essa forma de avaliação, e o Google Sala de Aula ele tem essa possibilidade, você cria a rubrica e o estudante tem acesso a essa rubrica, tá? E aí o 10 terminou de preencher tudo isso, você vai criar atividade. Certo? Sol. A Ana levantou a mão. Quer falar, Ana? Pode falar, que eu já estou cansada de falar. Eu gosto. Oi. Então, já que você está dando a oportunidade da gente falar, eu vou falar um pouquinho. Fala. Olha, está muito interessante. Parabéns pela organização. Eu acho legal destacar aí a questão da rubrica, porque quando a gente cria esses extratos digamos assim, da forma de avaliar para o aluno, como você bem colocou, a gente pode também colocar as margens de pontuação, não somente a conceituação, né? Porque como a gente acaba tendo que trabalhar com a avaliação de uma forma somativa, né? Não só formativa, mas também somativa, a gente colocando, por exemplo, a questão, ele vai tirar, vamos supor, de 1 a 5 pontos, ele está ali um aluno regular, de 6 a 8, ele está um aluno bom, e isso também estimula eles, principalmente para quem trabalha com a educação básica, eu acredito que devam ter vários professores nessa categoria aqui fazendo esse curso, a gente percebe que eles até estimula, de uma certa forma, a questão deles tentarem superar, né, as suas limitações, as suas dificuldades, eles até nos questionam mais quanto a isso, eles ficam perguntando, professora, como é que eu faço, então, para alcançar esses critérios aí que tá, vamos supor, do 9 ao 10, eu quero estar nesse patamar, então é muito positivo também a gente fazer essas indicações aí das rubricas. Foi o que eu disse. Eu acho uma metodologia muito interessante de avaliação. Mas, assim, eu acho que também tem que se apropriar um pouquinho, né, Mas o que você falou é ótimo. E o Google Sala de Aula, ele tem a ferramenta para isso, que eu acho que é legal também usar, se você usar essa metodologia de avaliação, né? Então, só para finalizar aqui, que eu acho que a gente já explorou um pouquinho aí essa questão, acho que também, se vocês quiserem, pode aprofundar, né, isso com pesquisa, mesmo na escola, eu acho que é um assunto interessante de trabalhar na formação de professores. Falem aí com seus coordenadores pedagógicos, né, talvez seja um assunto interessante de explorar aí. E aí, criou atividade, ok? Você pode programar ou pode já, né,
já publicar, né? E aí, para programar a atividade, você vai seguir todos aqueles passos do 1 ao 9 que eu mostrei lá. Depois você vai clicar lá naquela setinha e tem a opção programar. Aí, quando você clicar em programar, você vai ter lá, vai aparecer o calendáriozinho, né? Então, aí você vai escolher a data, o horário e vai programar. Então, você pode fazer isso, por exemplo, no primeiro dia do mês. E depois você só vai administrando aí. Você pode programar aí todas as atividades já do mês. Então, eu acho também essa ferramenta muito legal do Google Sala de Aula, porque ele te dá aí uma possibilidade de planejamento antecipada muito grande, né? Porque você consegue se antecipar aí as coisas. Né? A gente que sabe como que é difícil, né? Escola, o ritmo e tal, sabe que isso facilita bastante mesmo. Criando atividades, né? Então, quando você anexa um documento, ele sempre parecerá sempre a edição de visualização. O que é essa edição? É como o estudante ele vai ver esse arquivo. Você tem 3 opções de visualização, que os alunos podem visualizar o arquivo, os alunos podem editar o arquivo ou fazer uma cópia para cada aluno. Então, se é um documento que eu quero só que eles leiam, eu vou colocar, os alunos podem visualizar o arquivo. Isso aparece quando você anexa algum documento na atividade, tá, gente? Quando você anexa, aqui do ladinho vai aparecer essas opções. Você clica na setinha e você escolhe essas 3 opções. O aluno, então eu quero que eles vejam é só visualizar. E se eu quero que, sei lá, é uma atividade no Word que eles vão fazer coletivamente. Então eu coloco, os alunos podem editar o arquivo. Aí ele vai criar um arquivo só para todos os alunos editarem. E se eu quero que seja individual, é uma prova, sei lá, um teste, eu coloco fazer uma cópia para cada aluno, porque sempre que eles baixarem, vai fazer uma cópia só para ele. Então, assim, isso também é um instrumento, dependendo do objetivo que você tem a atividade, é legal você editar esse tipo de visualização dos documentos, entendeu? Aí, atividade com teste, que aí é outro tipo de atividade, mas é do mesmo jeito que faz. Só que aí você vai lá no botãozinho criar e vai escolher a atividade com teste. Qual a diferença da atividade com a atividade com teste? A diferença é que ele já cria... Espera que eu voltei. Ele já cria um forms em branco. Então, quando você cria a atividade com teste, ele já vem com forms anexado. E aí é óbvio que você vai ter que editar esse forms, né? Esse formulário. E aí você cria a questão aí do formulário e aí fica tipo um teste junto com a atividade. Essa é a única diferença da atividade para atividade com teste, tá bom? Aí você vai seguir aqueles 10 passos e ok. E aí você vai editar o forms, né? Que aí o forms é um a mais. Aí, a outro tipo de atividade é a pergunta. A pergunta, ela é tipo um quiz. É uma pergunta simples. Eu quero, por exemplo, nós vamos ter aula hoje. Vocês acham melhor 19 horas ou 20 horas? É uma pergunta simples. E aí o pessoal vai responder. Você pode optar por mandar só a resposta para você ou eles responderem lá para todo mundo ver, né? A outra atividade, aí está mostrando, né? Então, criando, você escolhe, tem 2 formas de pergunta, ou resposta curta, quando é dissertativa, ou múltipla escolha, quando é de itens, né? Então, aí, né, aqui, ó, você tem 2 opções, os alunos podem responder uns aos outros, ou os alunos podem editar a resposta. Então, se você clicar aqui, os alunos podem responder uns aos outros, significa que todo mundo vai ver a resposta de todo mundo. Se você não quer isso, você quer que seja uma coisa, aí você não clica, tá? Mas assim, é mais para uma coisa bem objetiva que se usa, né?
Outro tipo de atividade é o material. Então, eu quero disponibilizar um material, mas eu não quero dar nota nisso, eu não quero que seja uma atividade. Então, eu crio um material. O material, ele não vai ter a questão de data de entrega, essas coisas. Mas aí você pode disponibilizar um material todo, ou pode disponibilizar uma pasta no Drive, não sei. Tudo que você tem sobre um assunto, sei lá, vai... A semana do Novembro Negro. Eu fiz lá um drive com uma pasta com vários documentos, vários vídeos, vários não sei o quê, e eu quero que eles tenham acesso a esse material. Eu vou lá e crio essa atividade. Então, eu clico lá em material, ele vai abrir, né? Então, ó, é bem simplesinho, né? Você vê que ele não tem muitas opções. É título, descrição, adicionar o link aqui, né? Que aí você vai pôr o que você quer aqui. E aí você vai postar ou programar. Ó, não tem data de entrega, mas você pode colocar na aba de tópicos, por exemplo. Você pode criar um tópico só para ele, por exemplo, tópico materiais. Então, assim, eu gosto bastante dessa atividade para criar fóruns de discussão, porque o Google Sala de Aula ele não tem essa opção de fórum. Então, como não tem nota, eu acho que é legal, você põe o material, faz uma pergunta, e aí tudo que eles respondem ali vira tipo um fórum. Então, eu uso bastante esse tipo de atividade, né, para criar fóruns. E outro tipo de atividade que, na verdade, é reutilizar postagem. Gente, essa função do Google Sala de Aula, ela é muito boa. Por quê? Porque você pode reutilizar todas as postagens de todas as salas que você participa, inclusive salas que você está como professor. Então, o que eu fiz no ano de 2020, por exemplo, os professores de educação digital de São Paulo, que eram os professores que eu fazia formação, eles receberam lá o caderninho, que eles tinham que fazer atividade lá do caderno, só que não tinha no caderno coisas de tecnologia, eles tiveram que adaptar. E assim, eu fiquei pensando, eu falei, puxa, eles vão fazer várias atividades que um pode usar o do outro. O que eu fiz? Eu criei um Google Sala de Aula de todos. Eles postavam as atividades lá, porque aí, uma atividade que o outro criou, o outro professor, ele podia reutilizar. Era muito mais simples, porque quando você reutiliza, você consegue editar totalmente. Mas, sei lá, utilizar o material ou você adaptar o texto. Então, é uma ferramenta também que eu acho muito interessante utilizar postagem. Quando você clica em reutilizar postagem, ele vai aparecer todas as suas salas assim, ó, igual tá aqui. Ó, selecionar uma turma, aparece, né? Aí, você vai clicar nas que você quer e ele vai mostrar cada atividade daquela sala. Você clica na atividade, né? Você pode reconfigurar tudo. Você pode mudar tudo, se você quiser. É óbvio que o objetivo dessa é de usar o que já está lá, mas você consegue mudar tudo. E aí você usa essa postagem na sua sala de aula. Certo? Aí, agora, a aba pessoas. Gente, vocês querem falar? Já falei bastante. Vocês querem falar um pouquinho? Alguma dúvida? Posso colocar a dúvida da Alessandra? Pode. Ela disse que no Google Sala de Aula dela não aparece o Meet. Depois, nas configurações, você vai falar um pouquinho ou não? Então, pode ser, agora eu estou conjecturando. Pode ser que é o tipo, porque assim, tem tipos de licenças, né? Pode ser que a licença que ela tenha não dê acesso ao Meet. Mas a gente pode ver isso depois no finzinho, tá? É a Alessandra que perguntou? Isso. Tá, a gente pode dar uma paradinha para ver isso. Ana? Solange, será que essas permissões aí não estão relacionadas com a questão das contas pessoais e as contas que são G Suite? Sim, é isso mesmo. Porque agora tem várias restrições mesmo quanto ao uso do Google Meet para quem é somente conta pessoal, né?
Então, pode estar ligado a isso, né? Mas, assim, eu estou fazendo aqui, eu estou imaginando que seja isso, né? Mas é porque há tipos, porque que nem quando começou a pandemia, eles disponibilizaram tudo, tudo. Aí depois que, né, eles fizeram, eu acho isso por um ano, o Google com a Prefeitura de São Paulo, eu estou falando. Depois de um ano, eles limitaram algumas coisas. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, ela não consegue fazer reuniões como essa no Meet com mais de 100 pessoas. Antes ela conseguia, né? Então, assim, isso depende do tipo de conta que você tem, né? Mas a gente pode dar uma olhadinha depois, viu, Alessandra? Pode falar, Ana. Sim, pois é, esse que você falou é interessante, assim, porque agora, com essas restrições, né, por exemplo, a gente já meio que estava totalmente imerso nessa situação, né, e aproveitando bastante os recursos que estavam vindo de forma gratuita, e meio que a gente já esperava que a Google poderia fazer isso, né, mas a gente meio que foi pego de saia curta, e por conta disso, essas restrições, né, de vários aplicativos da Google, dá essa limitação, né, até outros mesmo de captura de tela, como é o caso do Loom, né, agora para quem conta pessoal, a gente só pode gravar 5 minutos, por exemplo. 5 minutos não dá para a gente fazer muita coisa. Gente, o Canva faz a mesma coisa que o Loom, tá? E aí, daí a gente tem que começar a pensar, né, utilizar outros recursos, mas pelo menos no que eu vejo em relação ao Classroom, por exemplo, né, que é o Google Sala de Aula, essas restrições, elas não estão tão evidentes, né, elas estão mais em relação àqueles aplicativos que você precisa de captura de tela, né, você precisa de gravação, e aí não, você acaba usando muito, né, então eles diminuíram colocaram essas restrições, né? Na verdade, eles são uma empresa, né, que visam lucro, né, gente? Então, a gente também não pode esquecer disso, né? Eles não são uma empresa pública, né, é diferente, né? Mas, assim, eu acredito, Alessandra, que seja esse o problema, tá? Por isso você não tem o Meet. Mas pode ser que não seja, né? Aí, só voltando aqui, gente, tem ainda alguns slides, mas você viu que é tudo bem rapidinho, né, gente? Então, a gente vai fazer aqui no tempo que a gente está programado aqui. Aí tem a aba Pessoas. A aba Pessoas é onde aparece os professores e os estudantes. Então, aparece toda a listagem, tá? Para você adicionar convidar professores e estudantes. Então, lembra que eu falei, quando você manda lá o código, só entra como estudante. E como que eu convido o professor? É aqui, nessa aba Pessoas, você vai vir nessa pessoinha com mais aqui, clica, põe um e-mail do professor e ele vai receber um convite no e-mail dele. Ele tem que clicar lá no e-mail para entrar na sala e ele já vai entrar como professor, tá? E alunos é a mesma coisa, você também consegue convidar, sem ser o código, você também consegue convidar pelo e-mail do estudante, tá? E aí, aqui tem uma listagem toda, né? Aí fica toda a lista de estudantes aqui na aba Pessoas. Aí tá mostrando como faz, né? Aí aparece, ó, digite um nome e um endereço, você digita lá, clica convidar, pronto. É isso que precisa fazer para convidar professores ou estudantes, né? Aí, outra coisa que eu acho que é uma ferramenta interessante para vocês é a lista de e-mails dos estudantes. Nessa aba Pessoas, quando você tem uma lista, ó, tá vendo? É que eu escondi aqui por questão de dados, né? Mas aqui, ó, tá a lista de estudantes. Eu quero mandar e-mail para todo mundo. Eu vou clicar aqui, ó, nesse tiquezinho, ele vai selecionar todos os estudantes, ou eu vou escolher um por um, né? Aí vou vir aqui nessa ações, enviar e-mail. Quando você enviar e-mail, ele vai já aparecer, ele vai abrir o Gmail,
já com todos os e-mails desses estudantes. Inclusive, se você quiser fazer uma mala direta com esses e-mails, ele já cria, é só você copiar e colar lá o e-mail dos estudantes, tá? Então, é uma ferramenta, assim, para mandar para todo mundo, é bem interessante quando você tem que mandar alguma coisa para todo mundo, é bem rápido, né? Aí, ok, aba pessoas é isso, tá, gente? É bem simples mesmo. Agora a gente vai falar da aba notas, né? Que isso só aparece para o professor. A aba notas é onde você vê todas as atividades dos estudantes, né? Então, ó, você consegue acessar aqui, ó, vai aparecer a lista de estudantes, a situação de cada estudante clicando no nome dele. Então, clicando, ele vai abrir uma tela que você vê o que o estudante entregou, o que não entregou, tal. Aí aqui você vê como uma linha do tempo, né? E aí por aqui você consegue colocar notas, você consegue entrar nas atividades. Por exemplo, se eu clicar aqui onde está esse dezinho, ele vai entrar na atividade, eu consigo ir lá e mandar mensagem para o estudante, né? Então, ele mostra situações aqui, ó, pendente, entregue, devolvido, mas não está corrigido ainda. Então, você consegue ver toda a situação dos estudantes pela aba Notas. Essa é uma aba também que eu uso bastante, porque você consegue visualizar tudo, né, do estudante. Aí você consegue, ó, classificar, editar, excluir, devolver em lote, né? Então, por exemplo, eu consigo classificar pelo sobrenome aqui, ó, nessa setinha, ou classificar pelo nome. Eu consigo aqui nesses 3 pontinhos editar, excluir ou devolver tudo. Então, eu posso conseguir, eu ponho devolver tudo, ele devolve todos os trabalhos dos estudantes. Por quê? Porque, às vezes, ele, por exemplo, está acontecendo muito isso na escola. Eles colocam marca devolvida, mas não fez a atividade. Então, você tem que devolver de novo para o estudante, porque senão, para ele, tá como não está pendente. Então, assim, isso também pode ajudar vocês, porque aí você devolve tudo de uma vez só, né? Ou devolver individualmente, né? E ver o envio. Aí você vai na atividade. Então, ó, lá em lote era aqui em cima. Individualmente, você vai na atividade e vai clicar lá devolver ou ver envio, certo? Aí eu vou falar um pouquinho de configurações da turma. Aí acho que vai entrar um pouquinho no que eu esqueci quem que perguntou. Mas eu acho que vai entrar um pouquinho aí no assunto, né? Então, ó, configurações da turma. Quando você entra no mural, aparece essa engrenagenzinha aqui, ó. Clica nela que vai entrar nas configurações da turma. Então, essas configurações da turma entra essa telinha aí, ó. É onde, sabe, aquela primeira telinha que apareceu quando você criou a turma, você tem acesso para mudar as coisas nela por aqui. Então, ó, o nome da turma, a descrição, a sessão, sala, assunto. Então, se você escrever alguma coisa que estava errado lá, você só vai conseguir acessar agora pela configuração da turma. Aí, descendo a tela, vai aparecer essa parte geral. Código. Tem, ó, eu sabia que tinha. Código da turma. Consulte ou mude o código da turma. Então, é lá naquelas configurações. Eu sabia que tinha, mas eu não tinha certeza se estava aqui. Porque eu fiz essa apresentação faz um pouquinho de tempo, eu só tinha retomado ela para a formação, né? Então, assim, tem lá, eu não quero mais esse código, sei lá, entreguei para muita gente, eu consigo mudar sim aqui nessa setinha aqui, ó, tá? Mural, eu configuro também quem pode ver o postar, comentar, por exemplo, se eu não quero que os alunos comentem, sei lá, é uma sala que está falando muita bobagem nos comentários, eu posso vir aqui e cercear isso, né, para eles não comentarem mais. Atividades no mural, mostrar as notificações inteiras
ou condensadas, que aí condensadas fica um pouco menos, né? Fica mais curtinha. Então, mostrar itens excluídos, né? Então, somente os professores podem. Então, você consegue aqui, ó, o Meet, né? Você consegue aqui, ó, colocar se está visível para estudante ou não. Ó, uma boa coisa para a Alessandra. Vai lá nas configurações, Alessandra, e vê se está aparecendo aí, visível para estudantes. Pode ser isso também, dá uma olhadinha. Aí, descendo mais um pouquinho, tem a parte de avaliação, que aí você vai calcular notas, então você já pode criar aí uma variação, né? Ah, não, desculpa, gente, aí tá falando da visibilidade do link do Meet, que é o que eu acabei de falar. Então, agora eu vou falar da avaliação. Aí, a avaliação, o que acontece? Você pode criar os tipos de nota, então, por exemplo, ponderada por categoria. Eu posso criar uma nota, né? Eu criei aí 3 tópicos: leitura, redação e interpretação. A nota de leitura vai ser 36% da nota, a de redação vai ser 33% e a interpretação 34%. E a juntar essas notas é que vai criar a média. Ou eu posso criar, por exemplo, a média normal, entendeu? Então, você cria as categorias de notas que você quer para a sua turma. Então, isso também é uma ferramenta interessante. Por exemplo, se você gosta de criar vários instrumentos e dar vários pesos, seria essa ponderada por categoria, entendeu? Aí você cria, e o próprio Google Sala de Aula, quando você cria a atividade, ele já vai fazendo esse cálculo, tá? E é isso, gente. Essa é a apresentação toda. Aí, né, eu convido vocês para acessar as redes sociais, o Instagram e o Facebook do Ousadamente é Ousadamente 2020, né, que foi 2020 que eu comecei o projeto, né? Depois eu vou pôr o link aí da avaliação para vocês responderem para mim o que vocês acharam, né? Gente, pode fazer as observações que vocês acham pertinente, porque é aí que a gente evolui. E o canal, siga nosso canal lá no YouTube, que tem muitas outras dicas aí que vocês podem tirar, tá bom? Eu vou pôr aqui a avaliação para vocês. Deixa eu parar, compartilhar. Vocês puderem avaliar aí. E aí, agora a gente abre para perguntas aí, né? Dizer se vocês querem aí. Eu tentei passar por todas as partes. Vou abrir aqui agora a câmera, né? Que acho que. Eu tentei passar por todas as partes do Google para vocês poderem ter uma visão bem ampla. Vocês viram, tem bastante ferramentas no Google que muitas vezes a gente acaba não usando, né? Porque a gente não conhece. Como encerra uma turma? Encerrar em que sentido, Leila? Você quer excluir? Você quer... Acho melhor eu falar. Assim, por exemplo, terminou a turma, terminou as aulas. Como é que eu sei que esses alunos não têm mais acesso e como é que eu considero uma turma e o que acontece com esses arquivos, esses documentos todos? Ficam no arquivo? Então, se você excluir a turma, você exclui tudo, tá? Então, não exclua a turma. Como que fala? Nossa, fugiu a palavra da minha cabeça. Arquive. Isso. Arquive a turma, porque aí todos os documentos são preservados lá naquela pastinha do Google Drive que eu falei que cria quando você cria uma sala de aula, entendeu? Vocês querem ver como arquiva a turma? Eu mostro no Google Sala de Aula. Ou vocês sabem já? Não sei, né?
Na Prefeitura de São Paulo, no fim do ano, eles arquivam automaticamente, eles arquivam todas as aulas que a gente tinha. Mas aí é só você ir lá em arquivo, por exemplo, se você quiser, você pode desarquivar, tá? Vocês querem ver? Eu mostro rapidinho aqui. Só que aí vai ser ao vivo, não vai ser print da tela. Vou entrar aqui no Google Sala de Aula, que vai estar bem diferente daquele que vocês viram, porque tem bem mais coisas. Ah, não, é o da Unifesp. Da Unifesp não tem. Vou entrar no da Prefeitura, que tem bastante coisa. Deixa eu... Vai estar bem diferente daquele que vocês viram. Então, ó, esse é o Google Sala de Aula, né? Aí, ó, se eu clicar aqui, nesses 3 risquinhos, ele vai abrir para mim turmas, agenda, para corrigir. Aí tem todas as turmas. Eu falei que tem bastante coisa. Pera, chegou. Ó, pendentes, né? São as coisas. Aqui, ó, turmas arquivadas, tá vendo? Lá no fim. Então, se você vir aqui em turmas arquivadas, vai aparecer todas as turmas que estão arquivadas. Eu vou, ó, tá vendo que elas ficam tipo uns cisquinhos? Deixa eu fechar aqui meu vídeo para não falhar. Então, ó, essas são arquivadas. Aí eu venho nesses 3 pontinhos, restaurar. Ele vai voltar lá para a parte de turmas, certo? Eu não vou restaurar essa aqui. Aí, se eu quiser arquivar uma turma, é ao contrário. Eu venho aqui nos 3 pontinhos na parte de turmas e ele não vai deixar... Ah, não, esse aqui ainda não tô. Ó, arquivar turma, mover, copiar link do convite, editar, copiar, arquivar turma, sair da turma. Nesses 3 pontinhos aqui da turma, tá? É assim que arquiva e desarquiva. Ok? Mais alguma dúvida? É o que eu falei, gente, é uma formação bem técnica. O objetivo era a gente mesmo passar por toda, né, essa forma de fazer, né, que o Google Sala de Aula permite. Eu sei que eu falei bastante, mas não tinha como ser de outra forma. Eu gosto de coisas mais interativas, mas sobre esse assunto eu achei que essa era a melhor forma da gente abordar, porque eu acho que o que vocês precisam é mesmo dessa parte técnica, né? De como faz a coisa. Então, eu espero que tenha atingido aí o objetivo. E aí, se vocês puderem responder para a minha avaliação, é muito importante, né? Vai com certeza ajudar. E aí, né, agora está aberto para vocês, gente. O que vocês tiverem para falar. Ai, obrigada, Ana, que bom que ajudou. Tá aberto para vocês falarem aí. Ah, legal. Ah, é bom que vocês... E aí, né, como a gente falou, vai ficar gravado, se vocês precisarem retornar, né, vai estar lá no YouTube, né, eu vou, se vocês... Espera, deixa eu ver, eu vou fazer o seguinte, não respondam ainda a avaliação, eu vou criar aqui um tópico para vocês deixarem um e-mail de vocês, ou então quem respondeu já responda de novo, porque quem quiser eu mando esse material.
Espera só, deixa eu criar aqui rapidinho. E-mail de envio de material. Pronto, ó. Eu vou pôr de novo o link. Aí respondam, deixem o e-mail de vocês lá no formulário, que eu envio esse material também, tá? E aí, lá no canal do YouTube, né? Vocês também têm lá o videozinho explicando, e esse vídeo vai ficar no canal do Movimentos Docente, tá? Então é isso, gente. Era essa a formação. Agora, se vocês quiserem bater um papinho, estou disponível, né? Se vocês acharem que já é o suficiente, acho que a gente já encerra, aí vocês decidem. Agora vamos praticar. Já corre lá para o Google Sala de Aula. Boa noite, gente. Então, né? Se alguém quiser ficar para tirar alguma dúvida específica, eu estou à disposição. Eu vou passar a palavra para a Luciana, então ela encerra, e quem quiser ficar, então aí a gente conversa. Bom, queridos, boa noite a todos. Sol, obrigado, foi maravilhoso. Né? Deu assim vontade de mexer de novo. Eu acho que isso que é o legal, a gente conhecer bem as ferramentas que a gente tem disponíveis, e aí a gente vai percebendo no caminho que por vezes não é aquilo que a gente precisava, a gente, né? Cada situação a gente por vezes precisa de uma ferramenta específica. Mas a partir de conhecer uma, a gente começa a ampliar o horizonte e as possibilidades, e aí até mesmo buscar ferramentas mais acessíveis, gratuitas, né? A gente tem aí outras, Edmodo, que podem, que eu trabalhei bastante com crianças, né? Então, dependendo da faixa de idade, pode ser mais interessante uma ou outra, né? Mas o importante sempre é conhecer, explorar, né? Então vamos correr sim, vamos lá no Google Sala de Aula, mexer bastante. Todo mundo no dia do professor no Google Sala de Aula. Aprender a dar aula diferente. Mas foi muito bom. Obrigada a todos, viu? Boa noite, então, pessoal. Valeu. Não esqueçam de responder a avaliação.